Hoje, dia 23 de setembro de 2022, né? 23 de setembro, já estamos chegando aí ao final do ano de 2022. Está passando muito rápido, não é? Então, hoje, sexta-feira, nesse horário, nós estudamos essa obra. Na realidade, nós estudamos a primeira parte dessa obra, Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. Porque a segunda parte dessa obra, que são os ensinos de Jesus, nós estudamos na quinta-feira, às 5h30, né? Às 5h30. E na sexta-feira, às 5h30, nós estudamos a primeira parte, que são as parábolas e ensinos de Jesus, principalmente as parábolas. Então, nesse momento, antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui, e que cada um de nós possa fazer aquele esforço necessário para melhorar cada vez mais e assim servir o melhor ao Mestre Jesus, servindo aos nossos semelhantes. Então, Senhor, muito obrigado e nos permita iniciarmos mais um estudo nesta casa. Graças a Deus. Então, hoje, nós vamos estudar a parábola do amigo importuno, tá? A parábola do amigo importuno. Mas eu gostaria de fazer um estudo no Evangelho, no Novo Testamento, fazer a leitura no Novo Testamento. Vamos pegar o Evangelho de Lucas, eu mandei para vocês também essa anotaçãozinha no WhatsApp. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Eu vou pedir para a Denise começar a fazer a leitura. Denise, você, por favor, começa do versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Oração do Pai Nosso. Também está em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 15, e capítulo 7, versículo de 7 a 11. E aconteceu isso, enquanto ele estava orando em certo lugar. Quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso diário dai-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós mesmos perdoamos a todos que nos devem. E não nos introduzas em tentação. E disse-lhes: Qual de vós terá um amigo? Irá até ele à meia-noite e lhe dirá: Amigo, empresta-me 3 pães, visto que um amigo meu veio da estrada até mim e não tenho o que lhe apresentar. E aquele de dentro, em resposta, disser: Não me deis trabalho, a porta já está fechada. Meus filhinhos estão na cama comigo. Não posso levantar-me para dar os pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar por ser seu amigo, se levantará para lhe dar o quanto necessita, pelo menos por causa da sua desonra. Eu também vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Ou também lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião? Portanto, se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Não fechem o evangelho não, tá? Deixem aberto aí a Bíblia aí, tá? Deixem aberto. Então, vamos aqui ao livro do Caibá. Deixa aí aberto no Lucas capítulo 11, versículo 1 a 13. Deixa aberto. Vamos ao livro de Caibá. Quanto aqui, parábola do amigo importuno. Eu não vou ler a parábola porque nós já lemos. Ela está aqui, nesse trecho do Evangelho do Novo Testamento, tá? Eu já vou direta para os comentários de Caibá. Na terra, diz Caibá Schutel, vê-se muita maldade, mas ao lado desta distinguem-se muitas ações nobres e generosas, principalmente entre amigos, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e de simpatia. O homem pode não ser bom para com um adversário, um inimigo, um desconhecido, mas quando se trata de um amigo, mesmo dessa amizade que o mundo conhece, sem falar da amizade verdadeira, que é coisa rara nesta terra, de enganos e aparências, quando se trata de um amigo ou de um conhecido que nos seja simpático, estamos prontos a servi-lo, seja de dia, seja de noite, seja por ser amigo, seja para não sermos importunados. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu tenho aquele meu amigo, mas ele é um amigo tão chatinho, né? E toda vez ele vem me pedir alguma coisa. Então faz o seguinte, eu vou logo dar, para ele não ficar torrando. Ele é boa gente, mas às vezes ele é tão chato. Mas aí eu vou lá, eu vou resolver, vou deixar logo o troço pronto para ele não encher minha cabeça. Mas ele é meu amigo, né? De modo que se um amigo bate à nossa porta à meia-noite para nos pedir 3 pães, e se temos os 3 pães, levantamos-nos, servimos ao amigo e voltamos para o nosso leito, para que não aconteça ficar um amigo a bater por meia hora à nossa porta e a repetir por 10 ou 20 vezes o pedido de 3 pães, perturbando o sono e a tranquilidade de nossa família. Com esta alegoria, aí ele já colocou aí, olha, isso é simbólico, Jesus trabalha com símbolos, né? Com esta alegoria, quis mostrar-nos Jesus a necessidade da prece, embora repetidas vezes e a qualquer hora. Fez-nos ver assim que, sendo Deus todo solícito para com suas criaturas, obrará com mais presteza, provendo-nos do que é bom em qualquer lugar em que estejamos e a qualquer momento em que lhe dirigimos o nosso apelo. Sendo a bondade divina infinitamente superior à bondade de qualquer de nossos amigos, se contamos com a resposta favorável destes nas nossas necessidades, claro está que, se cremos em Deus com mais forte razão, deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Se um amigo, né, nos atende muitas vezes, mesmo às vezes meio contrariado naquilo que precisamos, imagina o Senhor. Então, mais devemos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Jesus, para melhor exaltar a imaginação, repare só o que ele diz aqui, Jesus, para melhor exaltar a imaginação de seus discípulos e fazer-lhes compreender a ação da prece, após haver-lhes ensinado o modo de orar. Ele não ensinou a orar? Ele não falou quando um deles disse assim, ensina-nos a rezar, e aí ele falou da oração do Pai Nosso? Após haver-lhes ensinado o modo de orar, julgou de bom ouvir fazer a exposição da parábola, começando a comparação com os amigos e concluindo com os pães. Então, Jesus, quando contava a parábola, qual o objetivo dele? Exaltar a imaginação dos seus discípulos. Então, Jesus trabalhava com o quê? Com o imaginário. Então, ele contava a história de tal forma que ele devia ser um ótimo contador de histórias, né?
fora as parábolas que não ficaram registradas, porque eles caminhavam pelas estradas, né? Às vezes uma viagem que durava 1, 2 dias. Quantas histórias Jesus não contou? Então ele contava essas histórias para exaltar a imaginação dos discípulos. Porque, olha só, vamos refletir aqui, está me vindo aqui uma ideia. Aqueles homens eram homens que tinham um trabalho muito bruto. Trabalhavam na pesca, trabalhavam na terra, trabalhavam quebrando pedra, né? Tinham uma vida muito dura. Será que aqueles homens tinham tempo para ficar se deitado na beira da praia, sonhando com fadas, sonhando, viajando na fantasia? Claro que não. Eram homens que acordavam 3 horas da manhã para poder se preparar para ir para o trabalho bruto, sofrendo todas aquelas injustiças do governo, dos coletores de impostos, da falta de alimento. Quando chegava às 5 horas da tarde, eles iam jantar, 6 horas já estavam dormindo, porque não tinha luz naquela época, era uma velhinha, 6 horas estavam desmaiando na cama de cansaço. Então, a imaginação desses homens, salvo algumas exceções, não era uma coisa, sabe, de ficar ali viajando, imaginando castelo de areia. Claro que não. Então, Jesus precisava o quê? Mexer com essa imaginação, fazer esses homens sonhar, imaginar. Então, ele trabalhava isso, olha só, para melhor exaltar a imaginação de seus discípulos, levarem eles a refletir, né? Trabalhar esse imaginário que estava ali, ó, por causa das dificuldades da vida, né? Embrutecidos, e também fazê-los compreender a ação da prece. Fala, Alberto. Inicialmente, na minha imaginação, quando ele comenta sobre o amigo que bate a porta, que um não quer levantar e tal, eu imaginava o teor dessa ideia, dessa alegoria, dessa parábola, a fraternidade, o amparo, né, o amor, a caridade. A gente vai chegar também vai chegar aí. Mas eu quero chamar a atenção aqui, é a didática. Jesus conhecia aqueles homens, né? Se conhecia. Então ele querendo mostrar também que você também tem que ser uma pessoa que tem um imaginário flexível, né? De vez em quando é bom sonhar, porque eu acredito que só conquista quem sonha. Porque também precisa ter uma imaginação despertada para poder alcançar mundos melhores. O belo, né? O encantado, a música, tudo isso. Então, esses homens não tinham essa oportunidade de ficar ouvindo harpa, lira. Não tinham. Então, Jesus precisava exaltar a imaginação dos seus discípulos. O que é melhor para exaltar uma imaginação do que contar histórias? Quem trabalha com criança sabe disso. Né? A criança fica logo assim, ó. E te imaginando, né, Aninha? A Aninha sabe disso, a evangelizadora, né? As crianças, aquelas histórias, elas entram na história, acrescentam coisas que às vezes nem tem na história, elas colocam aquela coisa toda, né? Então, Jesus, para exaltar a imaginação dos seus discípulos e fazer-lhes compreender a ação da prece, após haver-lhes ensinado o modo de orar, porque ele primeiro ensinou a orar, agora ele quer mostrar para eles a eficiência da prece, né? Julgou melhor, de bom ouvitre, fazer a exposição da parábola, começando a comparação com os amigos. Eles eram amigos. Tem que dizer assim, vou usar, já que vocês são amigos, vou trabalhar com a questão dos amigos aqui e concluindo com os pães, porque eram coisas que eles carregavam com eles. Sempre na sacolinha, o pão, né? Para poder comer durante a viagem, porque eles não eram ricos. Então, eles sempre levavam o quê? Pão e algumas frutas secas.
Então, Jesus aproveita isso para dar a lição. Então, eu vou partilhar aqui a tela, né? Vou compartilhar a tela para que nós possamos explorar essa parábola aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos lá. Olha aí. Parábola do amigo importuno. Então tá lá o amigo da porta batendo, né? Olha só. A parábola do amigo importuno, deixando o evangelho aí aberto, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 5 a 8. Vamos lá olhar para a nossa Bíblia. Vamos lá na nossa Bíblia em 11, Lucas, que eu falei para vocês deixarem aberto. Lucas, capítulo 11, versículo 5 a 8. Eu só vou ler um pedacinho. Em seguida, ele continuou. Se alguém de vós tiver um amigo, ali ele começou a contar a parábola. Essa parábola, em Lucas, do versículo 5 ao versículo 8, é a interseção, ela está no meio, de dois grandes ensinamentos do mestre Galileu. O primeiro, a oração do Pai Nosso, que está em Lucas 1, vamos lá, 1:4. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos, porque o João Batista tinha ensinado os discípulos dele a rezar. E aí ele pediu: ensina para a gente também como João Batista ensinou a seus discípulos. E ele disse aqui: quando orar, dizei: Pai santificado, seja o vosso nome, venha o vosso reino. E essa parábola também está entre o ensinamento sobre pedir. Ela está no meio entre a oração do Pai Nosso e o ensinamento sobre pedir, que está lá no versículo 9 a 13, quando Jesus diz: eu vos digo, pedi e vos será dado. Olha como Jesus era inteligente. Primeiro ele ensinou a rezar. Depois ele contou a parábola. E depois ele ensinou que nós temos que pedir. Então, a parábola do amigo importuno, que está em Lucas 11, 5, 8, é a intercessão. Intercessão é o que está no meio, tá? Fazendo parte de um conjunto e de outro. De dois grandes ensinamentos do mestre Galileu: a oração do Pai Nosso e o ensinamento sobre pedir. De maneira ousada, podemos inferir que não foi em vão que Jesus inseriu a parábola do amigo importuno entre esses dois ensinamentos: oração e pedir. Porque em todos os três ensinamentos, Jesus está nos ensinando como pedir a alguém ou a Deus. Então, Jesus está nos ensinando assim. O Espírito Emmanuel nos esclarece no livro Pensamento e Vida, capítulo 26. E o capítulo tem o título de Oração, que dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, né? Nós dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Então, a oração é esse sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador. E o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. O que é inelutável? Que não vai se modificar. Então, o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. Então, ele envia a resposta e você tem que refletir sobre aquilo. Estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Então, o Senhor, nós temos o livre-arbítrio. Então, ele envia a resposta. Eu vou refletir sobre essa resposta. E isso é a misericórdia do Pai. É o Pai estendendo os braços para mim. Para que eu possa fazer o quê? Me erguer
do vale da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Para que eu possa fazer o quê? Subir de Jericó para Jerusalém. Ele me manda essa resposta. Eu vou refletir sobre a resposta dele. E aí, fazendo a escolha correta, eu vou ascender. Esse intercâmbio precede um relacionamento com o Criador, é claro. Todos nos relacionamos com Deus, que é a suprema inteligência e criador de todas as coisas. Na oração do Pai Nosso, Jesus apresenta uma nova forma de se relacionar com Deus, nos esclarecendo que não devemos apenas pedir, mas principalmente agradecer a oportunidade de estarmos encarnados diante das oportunidades de redenção espiritual. Então, ele nos estimula, Jesus nos estimula a pedir, mas ele diz, não apenas peça, mas também agradeça, e eu poderia dizer, louve também o Senhor. Né? É bom nós fazermos isso, porque quando ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, ele está louvando o Senhor. Ele está louvando. Né? Venha a nós o vosso reino. Comecei a pedir. Né? Então, eu tenho que louvar, pedir e agradecer. Porque quem não sabe agradecer não merece receber. Entendeu? Quem não sabe agradecer não merece receber. Então, eu tenho que louvar o Senhor, aí eu faço meus pedidos e agradeço tudo que eu já recebi antes de pedir, porque eu estou sempre recebendo. Então, Jesus mostra isso para a gente. Tá? Então, aí ele diz aqui, não devíamos apenas pedir, mas principalmente agradecer a oportunidade de estarmos encarnados diante das oportunidades de redenção espiritual. É possível percebermos que o Mestre ensina-nos que devíamos aprender a pedir. Isso é outra questão. Nós precisamos aprender a pedir de como nos livrar de todo mal, que habita ainda em nós. Os pedidos devem começar por aí. Né? Aprender a pedir de como nos livrar de todo mal que habita ainda em nós. Somos seres encarnados da Terra em busca de nos livrarmos de nossos conflitos internos. Lembra? Não nos deixeis cair em tentação. Então, nós estamos encarnados na Terra em busca de nos livrarmos de nossos conflitos internos com vistas à evolução espiritual. A criatura cônscia de seus deveres espirituais e dotada de humildade no coração deve considerar que a verdadeira luta na Terra é contra os nossos adversários internos do coração, nossos salteadores internos. Lembra da parábola do bom samaritano? Os salteadores internos, que quem são? Está aí a trilogia, ó. Egoísmo, orgulho e vaidade. Então, essa é a verdadeira luta do homem na Terra. É lutar contra esses salteadores internos. Essas são as grandes barreiras que ainda dificultam de nos aproximarmos de Deus e de sua natureza íntima. Podemos constatar tais pensamentos no Livro dos Espíritos, sob o objetivo da lei de adoração, que a gente está estudando no sábado. Percebeu como tudo se amarra? Na questão 649, quando Kardec pergunta aos espíritos assim, em que consiste a adoração? Lá na questão 649. Em que consiste a adoração? E os espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o ser humano aproxima de Deus a sua alma. Ora, elevação do pensamento, eu estou saindo de Jericó para Jerusalém.
Percebeu? Então, a adoração a Deus consiste na elevação do meu pensamento. Aí a pessoa diz assim, quer dizer que toda vez que eu ficar assim, Senhor, Senhor, eu estou me elevando? Não! A elevação do pensamento a Deus é eu buscar a minha transformação a partir do momento que eu estou buscando fazer o bem, que eu estou buscando seguir os ensinos de Jesus, colocando em prática o que Jesus ensinou, olhando o exemplo de Jesus, fazendo o que Jesus fez, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, eu estou me elevando. Porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Então, eu me elevo assim. Porque senão o pessoal ia jogar joelho no chão, principalmente num chão bem áspero, para o joelho doer bastante, né? Aí a pessoa assim, tá doendo, quer dizer que eu estou me flagelando, eu estou levando. Porque não tem gente que acha que faz isso? Fazer aquele jejum de 15 dias, não é? Botar aquela coroa de espinho na cabeça, se martirizar, né? Flagelar o corpo. Que aí está elevando o pensamento a Deus. Não está, não. Não está. A elevação do pensamento a Deus é a luta contra os nossos salteadores. É buscar se melhorar, se renovar. Então, na elevação do pensamento a Deus, pela adoração, o ser humano aproxima de Deus a sua alma. Alma, para estar próxima a Deus, tem que ser pura. Tem que ser uma alma, ou melhor, se não pura ainda, aquela que está se purificando através do esforço que a criatura deve fazer para se melhorar. Então, esta parábola de Jesus retrata o contínuo questionamento acerca do nosso relacionamento com o Pai Celestial e os pedidos frequentemente feitos. Jesus, como já lembramos, inclusive, nos estimula a pedir. Deveremos, porém, aprender a pedir. Ou seja, buscar nesse contato com Deus valores que sejam realmente importantes para nosso desenvolvimento como espíritos imortais que somos. Dificuldades transitórias que não impactam esse processo, né? Que muitas vezes são até importantes para esse processo de evolução, devem ser superadas com perseverança e confiança na assistência que continuamente recebemos. Porque às vezes a pessoa passa por uma dificuldadezinha, Senhor, livrai-me disto. Aí daqui a pouco aperta o calo ali, Senhor, livrai-me disto. Para pensar. Será que essa dificuldade transitória, porque a gente sabe que ela vai passar, que eu estou passando um momento, ela não é para o meu bem? Então, talvez eu não deva dizer assim, Senhor, livrai-me disto. Senhor, dai-me ombros fortes, aprendi isso com Emmanuel. Senhor, dai-me ombros fortes para eu poder carregar a minha cruz e superar esses obstáculos. Aí é a prece. E não dizer, Senhor, tira isso das minhas costas, pelo amor de Deus. Então, dificuldades transitórias que não impactam esse processo evolutivo, tá? E que muitas vezes são importantes para ele. Devem ser superadas com perseverança e confiança na assistência que continuamente recebemos. Porque a gente sabe que nunca estaremos sós. Paulo já disse, né? Vós estáis cercados por uma multidão de testemunhas. E quando 2 ou mais se reunirem em nome de Jesus, ele ali estará presente. Então, imagina a multidão de testemunhas. Com certeza não será um só. Então, Jesus sempre, toda vez que você eleva seu pensamento a Deus, Senhor, dai-me ombros fortes, é diferente de Senhor, me livra desse problemão. Quer dizer, quando você diz dai-me ombros fortes, você está mostrando para o Senhor, eu quero superar os obstáculos. Eu vou fazer tudo, eu só estou pedindo para o Senhor me dar mais forças. É diferente, né? Então, a gente tem que saber pedir.
Saber pedir é uma ciência. Às vezes pedimos sem saber escorpiões e serpentes. Olha o que Jesus diz aqui. Olha aqui, ó. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, caso lhe dará uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Às vezes pedimos sem saber escorpiões e serpentes, considerando que são peixes e ovos. O que está dizendo aqui, né? Se o filho pedir um peixe, será que o pai vai dar uma serpente? Se o filho pedir um ovo, será que o pai vai dar um escorpião? Às vezes, a gente pede escorpião e serpente, achando que são ovos e peixes. O que ele está querendo dizer? Às vezes equivocado no nosso pedido. No nosso pedido. Às vezes eu peço para Deus alguma coisa que vai ser um mal para mim. Entendeu? Achando que aquilo que eu estou pedindo é uma maravilha. Entendeu? Então, o pai mesmo não vai dar, como Jesus disse aqui. Se o filho pedir peixe, ele vai dar a serpente? Ora, se o filho não está sabendo que aquilo é ruim e está pedindo aquilo, o pai vai dar? Claro que não. Aí a pessoa diz assim, o senhor, lembra daquela frase? Por que eu nunca consigo nada que eu quero, que eu peço? Porque você está pedindo serpente. Você está pedindo escorpião. Só que a serpente e o escorpião está maquiada. Você só vê o invólucro, você não está vendo o conteúdo. Entendeu? Tu está vendo a caixinha rosa com laço azul, só que dentro tem uma serpente. O teu olhar não atravessa a embalagem, mas Deus vê dentro da embalagem e diz, não, isso é serpente disfarçada de caixa rosa com laço azul. Você só está vendo a embalagem. Não vou te dar. Aí você diz, poxa, senhor, eu joguei na Mega Sena essa semana, não ganhei. Não ganhei. Por que o senhor deixou outra ganhar os 145 milhões e não me deu nem R$1.000? Você não faz isso? É a caixinha rosa com laço azul que eu estou vendo. Mas eu não estou vendo a serpente que está dentro da caixa que vai me picar. Entendeu? Ou seja, pedimos poder, glórias, riquezas, achando que eles nos trarão a satisfação interna, a paz. E não é verdade. Quantos lamentam não alcançarem determinado objetivo na Terra, sem se darem conta de que este objetivo pode ser o móvel de sua ruína, da sua desgraça. Não é? Devemos estar muito atentos ao que pedimos. Precisamos mudar esse pensamento sobre o que devemos pedir. Quanto ao ensinamento de Lucas, que está lá em Lucas, quanto ao ensinamento de Jesus, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 10, pedi-vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. É necessário vasculhar alguns de seus entendimentos. Para sabermos o que pedir, porque Jesus disse ali, pedi-vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. É necessário entender isso. Para sabermos o que pedir, é preciso conhecer as nossas necessidades, pois ainda somos seres imperfeitos, velejando por muitas encarnações, para somar experiências ao espírito imortal. E cada jornada na carne é uma experiência que será manifestada diante de Deus e de outras criaturas. É muito mais razoável elencar... Opa, deixa eu puxar aqui. Pulei a beça, né? Cadê? Nossa. Peraí. Onde tá aqui? Nossa, é aqui? É muito mais... Não, subiu muito. Subiu, tem que descer mais, né? É muito mais razoável elencar pedidos para vencermos nossas imperfeições,
para não nos sentirmos humilhados frente a um processo de falência moral, material. No entanto, o mais difícil não é a falência em si. Memória suicida, aqueles nossos irmãos que se suicidaram porque perderam, um porque ficou cego e não podia mais ser o grande escritor, outro deu um tiro na cabeça, outros tomou veneno, porque foi a falência, perdeu tudo, perdeu suas posses, se sentiu humilhado frente às dificuldades, né? Então ele diz aqui, é muito mais razoável elencar pedidos para vencermos nossas imperfeições, para não nos sentirmos humilhados frente a um processo de falência moral. Senhor, dá-me forças para eu vencer, para eu poder ultrapassar esse momento difícil da minha vida. Falência material. Não, falência material. Então, uma pessoa que está passando por um problema material, uma falência, perdeu tudo, os bens materiais. E nós tivemos lá, no livro Memória Suicida, um irmão que se suicidou porque ele foi à falência material. Isso. E aí ele não resistiu. Aí ele vai à falência moral. Aí ele vai à falência moral. Por isso que nós temos que pedir oração. No momento da dificuldade, Senhor, dai-me forças para eu passar por esse obstáculo, para que eu não venha ter a falência moral, para que eu não capitule, entendeu? Para que eu não caia, para que eu não afunde. Então, no entanto, o mais difícil, às vezes, não é a falência em si, pois esta é transitória, mas a preocupação de muitos acerca do que os outros vão achar ou pensar disso ou daquilo. Nossa, eu não serei mais convidado para ir no jantar da carne marinha que veio. Eu não serei mais convidado para ir lá a Brasília participar do churrasco na Granja do Torto. Meu nome não vai sair mais nas manchetes das colunas sociais, só na manchete das colunas policiais. O que vão dizer de mim? Então, para algumas criaturas, a opinião alheia é mais importante do que a evolução do espírito. Bastaria reduzir o orgulho e o sofrimento das perdas materiais seria cessado. Por que o cara sofre tanto porque teve perdas materiais? Por causa do orgulho. Eu antes andava de Mercedes, agora é de busão, não é? Agora é assim, é de BRT lotado, sem ar-condicionado e ainda tomando conta, cuidado para quando o BRT faz a curva na ponte, como aconteceu semana passada, a porta abriu, o cara caiu do ônibus lá pela ponte. Poxa, mas antes eu tinha um Mercedão, que não é o ônibus. BRT, que é da Mercedes, é aquele carrão. A porta estava aberta, Rose. Oi? Eles andam com a porta aberta. Aí eles abrem, escangalha tudo. Para entrar um arzinho fresco, né? Aí faz isso. Aí acontece esses desastres. Então, a pessoa, não dá para andar mais de Mercedes, vou de ônibus mesmo. Mas o importante é que eu estou indo. Tem muita gente que está no hospital. Tá show, estava pedindo, pelo amor de Deus, Senhor, deixa eu andar no BRT lotado para ir trabalhar. Tem gente que está no presídio, tem gente que está numa cama de hospital, pedindo a Deus, Senhor, deixa eu voltar ao meu trabalho, andando no BRT quente mesmo, lotadão mesmo, mas eu estava trabalhando. Quantos desempregados estão por aí pedindo a Deus, pelo amor de Deus, para andar no ônibus cheio, com a carteira assinada para poder trabalhar? Não é? Então, tá aí. Quantos buscando um emprego, né? Exatamente. Buscando o emprego. Exatamente. Então, bastaria reduzir o orgulho e o sofrimento das perdas materiais seria cessado. Ou seria o suficiente reduzir doses de egoísmo para aprender a não querer sempre tudo só para si. A doutrina espírita vem resgatar o Evangelho de Jesus para que possamos revisitar esses pontos de vista. Porque às vezes a gente precisa fazer isso. Revisitar esses pontos de vista aí, né? Sob a égide espiritual, para ensinar que a vida não se inicia com a certidão de nascimento.
E não termina com a certidão de óbito. Por sermos seres imortais. Tem muita coisa antes da certidão de nascimento e também tem muita coisa depois da certidão de óbito, né? É urgente que possamos assimilar nas raízes do coração tais conceitos para amenizar as dores das perdas materiais e possamos... Pois, eu vou ficar te ouvindo, tá? Eu vou tirar a imagem tudo bem, arrumar. tudo bem. Um beijo. Um beijo. E possamos fazer o verdadeiro pedido a Deus. E qual é o verdadeiro pedido que nós temos que fazer a Deus? Auxílio para se libertar das paixões inferiores, acabar com os salteadores internos. Esse é o grande pedido que eu tenho que fazer a Deus. Senhor, dai-me forças para eu me vencer. Dai-me sabedoria para fazer boas escolhas. Fortalece o meu espírito para que eu tenha ombros fortes e possa travar o grande e o bom combate, que é contra o meu orgulho, a minha vaidade e o meu egoísmo. Essa tríade, usando uma palavra pesada, maldita. Essa tríade aí sim, demoníaca, porque não existe obsessor pior do que o meu orgulho, a minha vaidade e o meu egoísmo. Entendeu? Não existe, né? E aí, essa linha de raciocínio é ratificada, é confirmada por Jesus lá em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De onde? Das trevas da ignorância, das sombras, né? Quando estivermos diante de determinados obstáculos, utilizemos uma vez mais os recursos da prece. Mas lembra o intercâmbio que nós estudamos na aula anterior? O grande intercâmbio entre o homem e Deus, a prece, né? O DDD, né? Descagem direta para Deus. Utilizemos uma vez mais os recursos da prece, mas estejamos certos de que sempre receberemos o que necessitarmos para a nossa evolução. Senhor, dai-me aquela caixinha cheia de brocados dourados. Só que eu não sei que dentro dela tem o escorpião. O Senhor não vai dar. Ele vai me dar aquilo que eu necessito para a minha evolução, porque Ele sabe o que tem dentro da caixinha e Ele sabe o que eu preciso. O importante é saber esperar e aceitar as respostas aos pedidos. Tudo tem o seu tempo e Deus nos atenderá no momento adequado. Na parábola do amigo importuno, Jesus fala de alguém que busca um amigo no meio da noite, solicitando um empréstimo de pães para alimentar um visitante que chegou inesperadamente. Né? Então, aquele companheiro foi bater no vizinho para pedir pães, porque ele recebeu uma visita e ele não tem o que dar para agradar aquela visita, né? Exatamente. Alguns símbolos podem ser observados e enriquecem a análise da parábola. No meio da noite, olha como a parábola começa lá, capítulo 11, versículo 5. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. No meio da noite representa as dificuldades que frequentemente enfrentamos, né? Então, a expressão meio da noite representa as dificuldades que frequentemente enfrentamos. A noite traz dúvidas, perigos, medos, assim como as dificuldades. Porque a noite lembra escuridão, lembra sombra. E no meio da sombra sempre há o quê? Coisas perigosas, coisas que não são boas para a gente, né? Então, quando ele fala meia-noite, representa essa dificuldade. Tá? Já a posição do dono da casa, então ele vai lá e bate na porta e pede ao companheiro
que lhe sirva pães para ele levar para a visita que ele recebeu. Já a posição do dono da casa de não se levantar expressa na frase: a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados. Olha o que está aqui, ó. Ele diz aqui, ó, no versículo 7, capítulo 11, versículo 7. E se ele responder lá dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me. Essa resposta expressa na frase: a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, mostra o comodismo das pessoas diante da dificuldade alheia. Como ele e os seus estão bem, estão deitados, descansados, por que ele se levantaria? Esta questão é importante diante do mundo de hoje, onde se percebe uma enorme valorização do individualismo e uma despreocupação com o sofrimento alheio. Jesus chamou a atenção disso lá no passado. Comodismo, não quero olhar para o alto, eu já ando com um carro com vidro preto, porque na hora que eu vou passar, eu levanto o vidro para não ver, para não ser incomodado com a coisa feia que passa ao meu largo, entendeu? Então Jesus fala sobre isso, sobre a valorização do individualismo e uma despreocupação com o sofrimento alheio. Lembra do egoísmo? A primeira tríade terrível? É isso aí que Jesus está falando. De qualquer modo, a parábola nos ensina a insistir. O companheiro ficou batendo, né? A perseverança será sempre uma virtude a ser buscada. Pedindo com perseverança, o amigo importuno acabará fazendo com que seu amigo levante e lhe deu os pães pedidos. Então, esse é o pedir e obter. Ele ficou batendo, o outro acabou levantando. Tá? O pão, no caso, está associado ao desejo de saciar a fome. Uma fome que não é física. E mostrou-se tão forte que foi capaz de superar o medo da noite e buscar ajuda. Então ele queria dar o pão para o amigo que bateu na porta dele. Ele olhou para o amigo, viu que o amigo estava com fome. E aí ele sai da casa dele, enfrenta a noite e vai bater na porta do outro amigo que não quer inicialmente abrir a porta, mas ele é perseverante no bater. Aí o outro levanta e dá para ele o pão que ele vai trazer para esse amigo que chegou na casa dele com fome. Jesus não está falando de fome de alimento físico. Entendeu? Então, o pão, no caso, está associado ao desejo de saciar a fome. Uma fome que não é física. É aquela fome que todos nós temos, das coisas espirituais. E essa fome foi tão forte que fez com que nós conseguíssemos, com que a fome daquele companheiro era tão forte que cativou o companheiro dele. E o companheiro dele disse assim: eu vou dar um jeito nisso. Eu vou sair no meio da noite para buscar alguma coisa para saciar a sua fome, meu irmão, que bateu na minha porta à meia-noite. Percebeu? E aí ele enfrentou o medo da noite e buscou ajuda. A parábola do amigo importuno, na sua essência, revela um amigo que recebe a presença de outro amigo e por isso sai em busca de 3 pães. O amigo não dispunha do alimento a oferecer ao seu amigo que bateu na porta. Então, na madrugada, buscou outro amigo, os 3 pães. A princípio, o amigo não ofereceu os pães, mas o pedido foi tão importuno que o resultado foi a entrega do alimento para saciar a fome do amigo que estava em casa, em privações alimentícias. Percebemos na parábola que o amigo importuno, na verdade, era um amigo recheado de boas intenções. Aquele que estava batendo na porta, ele foi importuno, mas ele estava cheio de boas intenções.
intenções e que apenas desejou fazer o bem ao seu visitante. Diante de Deus, quando fazemos solicitações que norteiam o campo da caridade essencial, somos atendidos, mesmo quando parecermos importunos. Na verdade, ele é um amigo oportuno, pois gerou a oportunidade de fazer o bem a outra pessoa. E todo o processo de ser importuno tornou-se digno diante dos olhos de Deus. Então, ele proporcionou a oportunidade para aquele que deu pão fazer a caridade para aquele que está na casa dele esperando. Ele está fazendo a caridade, saindo à noite para procurar pão, e está dando a oportunidade daquele que levantou a contragosto de fazer também. Quando eu li isso aqui, eu comecei a rir, porque eu, de certa forma, me coloquei nessa situação. Quando ele diz aqui, na verdade, ele é um amigo oportuno, pois gerou a oportunidade de fazer o bem a outra pessoa. E todo o processo de ser importuno tornou-se digno diante dos olhos de Deus. Porque aí eu me lembrei de uma aula passada, quando a Verinha começou a rir aqui, dizendo que quando chegasse no plano espiritual, a professora ia estar lá chamando todo mundo. E eu me lembrei que, às vezes, ao longo da minha caminhada, todo mundo que me conhece sabe, da insistência que, às vezes, eu fico com os companheiros para estudar. Gente, vamos estudar, tem curso aqui, vamos estudar, eu vou inventar um curso, eu vou começar um curso, adoro fazer isso e fico em cima dos amigos. E, muitas vezes, ao longo da minha trajetória, eu pensava assim, gente, será que eu não estou passando dos limites? Será que eu não estou sendo importuna? Insistindo com as pessoas para virem estudar, para passar dos cursos? Aí eu ficava pensando assim, pô, será que as pessoas ficam pensando, pô, Rose é chata pra caramba, ela fica em cima da gente, correndo atrás da gente, mandando a gente estudar, arrumando livro, dando livro pra gente, mandando recado, mandando outro recado, mandando outro recado. Aí eu ficava pensando, será que eu estou sendo muito chata, inconveniente com as pessoas? E aí, quando eu li isso, eu me senti consolada. Porque aquela coisa, todo o processo de ser, às vezes, importuno, se torna digno diante dos olhos de Deus, porque Deus olha e diz, ela está sendo chata, mas ela está sendo chata porque ela quer fazer o bem para outras pessoas. Então, está tudo bem. Então, quando eu li isso, eu comecei a rir, porque eu me fiz assim relacionando, né? Fiz esse relacionamento. E todo o processo de ser importuno aos olhos do mundo tornou-se digno diante dos olhos de Deus. É o que importa. É o que importa. É um chato, mas para Deus, tá bom. Está ajudando, pode ser chato. O Espírito Emmanuel nos ensina sobre amizade no livro O Consolador, que eu trouxe aqui, tá? Item 174, quando ele diz assim, poderemos obter, a pergunta feita a Emmanuel, poderemos obter uma definição da amizade? E Emmanuel responde, na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso, né? O alívio, para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietas da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Essa questão 174 do livro Consolador
de Emmanuel é maravilhosa, né? Diante da orientação de Emmanuel, dessa que nós lemos agora, na questão 174, onde Emmanuel diz essa frase: conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, podemos nos recordar do ensinamento do Cristo, de Deus em Lucas, capítulo 16, versículo 9. E eu vos digo, disse Jesus, granjeai amigos com as riquezas das iniquidades, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles dos tabernáculos eternos. O que Jesus está dizendo assim? Está querendo dizer que aquele que apenas busca granjear amigos com as riquezas das iniquidades, com os bens materiais, tá? Quando essas riquezas faltarem, esses amigos vos receberão nos tabernáculos eternos. Por quê? Porque se você só granjeia amigo com as riquezas das iniquidades, será que esses amigos, quando você não tiver mais essas riquezas materiais, serão seus amigos ainda? Por isso que ele disse, né? Então, nós temos que conquistar amigos verdadeiros, tá? Por isso que Jesus fez esse alerta. Granjeai amigos com as riquezas das iniquidades, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Que também recebe a lucidez de Emmanuel, eu não vou ler aqui, mas quem quiser, pega o livro Pão Nosso, capítulo 112, que Emmanuel vai explicar muito bem essa passagem de Lucas, no capítulo 16, versículo 9. Porque tem pessoas que realmente só buscam essas amizades, as amizades interesseiras. Só que quem só busca amizades, né, com as riquezas das iniquidades, tem problema. Porque ele diz, para que, quando estas vos faltarem, né, vos recebam eles nos tabernáculos eternos, né? Que possamos ser esses bons amigos, capazes de oferecer nossos frutos a favor do amor, e mesmo que ainda não sejamos tão bons amigos uns dos outros, rogamos que a lucidez seja provedora dos sentimentos humanos, com o intuito de que o sentimento de amizade cresça a cada dia, e que sejamos conhecidos como discípulos de Jesus, da seguinte forma como está em João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Esses são os verdadeiros amigos. Se nós, né, nos amarmos uns aos outros. Eu peguei aqui rapidinho, só um minutinho. Quando aqui no estudo de Emmanuel, né, no capítulo 112, só umas frasezinhas. Ele diz aqui, ó: um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor dos advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos verdadeiros, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura com todas as lições dolorosas que o caracterizam, tá? E quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais, né? E depois ele vai dizendo assim: valorizemos, conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados um dos outros. Valorizemos desse modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor
a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações convertidos, aí sim, em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior, né? Então, que nós possamos realmente saber utilizar essas riquezas materiais, mas de forma que elas possam ser úteis, não só para nós, mas também para os outros. Não é? E não só querer tudo só para nós. Então, tudo que existe de material é para ser dividido. E nós temos que, como ele falou, agir como esse homem. Quando um companheiro bate a nossa porta, se eu não puder ajudá-lo, porque eu não tenho pães para ajudá-lo, que eu possa buscar ajuda com outro, para tentar socorrer aquele que necessita. É isso que ele está falando. Porque, às vezes, né, a nossa capacidade de ajudar algum companheiro que está necessitado tem um certo limite. Às vezes, o problema do outro é um problema muito grande. E aí, o que eu faço? Eu digo para ele, sinto muito, mas eu não posso fazer nada por você. Vai embora, vai para a tua casa, dá o teu jeito. Não. Eu vou tentar. Se eu não posso resolver, quem sabe se eu buscar ajuda, se eu bater insistentemente em algumas portas, essa ajuda não virá para aquele companheiro. E assim, não só eu estarei ajudando, como também estarei proporcionando a outros a oportunidade de ajudar também alguém que necessite, né? Então a gente percebe como essa parábola de Jesus, como é rica para trazer tantos ensinamentos para nós. Então, semana que vem, a gente vai continuar ainda mais uma aula para a gente dissecar essa parábola, né? Está respondida a sua pergunta, Alberto, sobre essa parábola? Tá sim, tá sim. Que coisa fantástica, né? Jesus é fantástico. No início, à primeira vista, parecia que ele queria dar um sentido de fraternidade, tá? Mas depois, nos aprofundando, a gente podendo se aprofundar, a gente entende o sentido, né, da mensagem. As parábolas de Jesus são maravilhosas. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar agora o nosso estudo, né? Segunda-feira estaremos de volta. Que todos tenham um bom fim de semana e vamos agradecer a Deus essa oportunidade abençoada que Ele nos deu de mais uma vez podermos aqui mergulhar nos ensinos de Jesus e tirar esses ensinamentos mais profundos que com certeza irão nos ajudar na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, e ser conosco sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, uma boa noite para todos, tá bom? Bom fim de semana, divirtam-se. E descanse. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.